Tudo bem? Gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre a greve, sobre esse momento que nós estamos vivendo. Estamos na véspera, estamos aqui nos preparando, né? Já é, na verdade, dia 4. Daqui a pouco nós teremos a Assembleia que vai decidir sobre os rumos da greve, uma greve histórica, um momento histórico que uniu a nossa categoria. Também, claro, evidentemente, pela melhoria na politização da nossa classe, mas com uma boa ajuda da imperícia política que o nosso governador aí tem. E gostaria de lembrar disso. Nós começamos essa greve como uma reação a uma ameaça de podar-se direitos feita pelo governador. O governador ameaçou tirar muitas coisas, entre elas quinquênio, depois veio a público mesmo, veio até os meios de comunicação de massa e disse que estava blefando, que só tinha colocado o quinquênio para negociar. E se esse processo todo não foi colocado só para nos tirar do nosso verdadeiro foco, que é o piso nacional dos professores? Eu sei que alguns que já desistiram, para eles parar agora, parar enquanto nós já conseguimos não perder alguma coisa já é uma vitória. Eu não consigo entender dessa forma. Creio que nós ganhamos unidade, nós ganhamos respeito, nós ganhamos muitas coisas nesse processo, mas de forma objetiva, na praxis, no teu salário, continua as férias atrasadas ainda e existem colegas que sequer ainda receberam. Pois bem, vamos pensar que o governador, com essa ação, pode ter perdido apoio político, pode ter perdido com a opinião pública, mas quanto tempo ele ganhou? Quantos PSS ele deixou de contratar nesse período? Quanto isso representa de economia para o Estado? Se nós pararmos agora, na minha concepção, por mais que nós tenhamos feito algo histórico, bonito, do ponto de vista objetivo e prático, quando se trata da economia, nós continuamos com as férias atrasadas. Eu não quero férias, não é a questão das férias que vai me fazer ter a concepção de que eu devo voltar para a sala de aula. Mas eu gostaria que esse momento representasse uma mudança nossa para com os nossos governantes, uma mudança de tratamento. E quando eu digo nossa para com os governantes, eu não estou dizendo para com o governo do PSDB. Eu estou dizendo para com qualquer governante. Qualquer pessoa que chegue ao Palácio Iguaçu deve saber, a partir de 2015, que se por acaso ele ousar não pagar o piso nacional dos professores, os professores têm força política e apoio social para pleitear os seus direitos, fazer greve e fazer os deputados representarem os interesses da nação. Porque discutir política educacional não é como discutir determinadas outras políticas que se dizem respeito somente a um determinado setor. Discutir política educacional é discutir o futuro do seu filho, é discutir o futuro da minha filha, é discutir o futuro de todos nós. Valorizar o professor não é para fazer esse cara que está aqui receber um pouco mais. É para fazer com que no futuro a minha filha tenha quem queira dar aula para ela. Porque muitos meninos que são bons, que gostariam de ser professores, não se sentem atraídos pela profissão de professores, entre outras coisas, não simplesmente pelo salário, mas entre outras coisas, e fundamentalmente pelo salário. Se nós melhorarmos o salário dos professores, no futuro nós teremos melhores professores. Porque vai ser mais difícil de entrar para ser professor se nós tivermos um salário atraente para os seus filhos, para os nossos filhos. Discutir o salário do professor não é uma questão somente do professor, concordo, mas não é uma questão que deve ser colocada como um problema econômico. Barack Obama, num dos discursos, eu gosto dessas coisas, então acompanho, no discurso do ano retrasado, retrasado não, do primeiro mandato dele, um dos primeiros discursos, ele disse o seguinte: cortar dinheiro da educação é como você, num momento de crise, é como você ter um Boeing, como você ter um jato grande que está com excesso de peso e você, para se livrar do peso, o que você faz? Você joga o motor fora, o combustível fora. É agora que o Plano Nacional de Educação faz sentido. É nos momentos em que se está passando por uma determinada crise econômica que nós vamos ver se o nosso país pensa de forma correta e faz investimento em educação, para que a gente se livre de depender somente de commodities internacionais, para que nós possamos produzir tecnologia.
Nos deem. Dizem que nós, com o salário que estamos recebendo, não estamos resolvendo todos os problemas. Ora, nos deem estruturas. Nos deem laboratórios. Coloquem professores de educação física, professores de matemática, cuidando dos meninos com xadrez, com a parte esportiva. Coloque os laboratórios a favor de pequenos cientistas que nós temos nas salas de aula, mas que morrem. Morrem porque os professores não podem nem descobri-los. Tratar de educação é tratar do futuro do país. O Plano Nacional de Educação foi aprovado e depois foi criada a Lei 11.738, que diz respeito ao piso, dentro do seguinte contexto. No Plano Nacional de Educação, no início, faz-se uma contextualização do Brasil com relação à educação. O que se diz? Nosso país está péssimo em termos educacionais. Nós temos um déficit enorme de salário com relação aos professores em comparação a funcionários do serviço público com a mesma formação. E o que nós precisávamos fazer, então, lá atrás, há pouco tempo, há 2008, o que se pensou? Olha, nós temos que investir, passar de 5% do PIB para 10% do PIB em investimento em educação. E o salário do professor é fundamental para a melhoria da educação. Então foi-se decidido um índice que faria uma correção histórica, de um erro histórico do nosso país, que não valoriza a educação. E começou a se fazer essa correção. E agora, quando nós chegamos no momento de crise, é o momento de saber se nós vamos agir como idiotas e pegar esse avião e jogar dinheiro da educação fora, ou se nós vamos investir na coisa certa. O senhor Beto Richa não tem justificativa para não pagar o piso. E nós devemos cobrar isso. Porque se ele não tem dinheiro, e aí não é problema meu, se ele não tem dinheiro, ele deve ir até o governo federal. Conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal, que ao decidir a favor do piso disse o seguinte: ora, o governo federal está garantindo que, se acaso os municípios e estados não tiverem dinheiro, ele vai arcar com os custos do piso. Ora, senhor Beto Richa, por favor, pague o piso e compre a briga na justiça. Vá à justiça e mostre que o senhor está gastando o que é mandado constitucionalmente com educação e diga, olha, estourou as minhas contas porque o governo federal me fez pagar o piso e eu criei plano de carreira conforme manda, sim, eu enquanto Estado, porque foi o governador Roberto Requião, mas foi criado um plano de carreira, obedeceu-se o Plano Nacional de Educação, está se cumprindo o piso, mas estourou o orçamento. O que eu faço? Está previsto na própria lei do piso. O senhor vai pedir dinheiro para o governo federal. Normal. Jogue essa bomba para eles. Faça o governo federal também ter responsabilidade, ou mais responsabilidade com o ensino médio. Senhor governador, por favor, senhor governador, use a sua inteligência. Valorize a educação. Invista em educação e cobre do governo federal se acaso isso estourar. Algum tipo de verba que o senhor... Eu entendo, o orçamento é limitado, mas para nós, professores, o senhor não tem justificativa. Se o senhor cumprir o que manda a lei e estourar o seu orçamento, peça para o governo federal. Agora, o senhor primeiro ameaçou tirar um monte de coisas de nós e agora muitos estão achando que já venceram, sem se tocar que a inflação está corroendo o seu salário, sem perceber que o IPVA aumentou, sem perceber que o IPTU aumentou, que o custo de transporte aumentou e o nosso salário vem sendo corroído e agora nós vamos ficar felizes saindo dessa greve na mesma, ou melhor, com um salário, com férias atrasado. Senhor governador, seja inteligente, respeite a população, valorize os seus jovens, pague um salário digno, para que o seu próprio filho um dia talvez queira ser, ao invés de governador, que ele queira ser professor.